Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma tarde aqui reunidos para glorificar e adorar o nome do Senhor através da sua palavra, amém? O que eu tenho para dizer para vocês hoje é que é uma palavra bem profunda, que Deus veio tratar conosco, né? E a Bíblia, ela diz que o meu povo perece, padece por não conhecer a minha palavra, sabe? Tá lá em Oséias, sabe? Quando Deus usou o profeta para dizer isso, que o povo perece, padece por não conhecer a palavra do Senhor, sabe? O porquê que eu digo isso? Porque a partir do momento que você conhece a palavra do Senhor, que você começa a conhecer, a conviver com Deus e se interessar pela sua palavra, tem muitas coisas na tua vida que elas são esclarecidas, sabe? Coisas que às vezes a gente não para e não se dá conta, ou coisas que às vezes a gente pergunta por quê, né? Então cada coisa ela tem uma explicação, sabe? Cada passo da nossa vida tem uma direção de Deus, né? Na Bíblia Sagrada. E esse profeta, Deus usou esse profeta uma vez para proferir essas palavras para o povo, né? Meu povo, ele perece, ele padece por não conhecer a minha palavra. E hoje eu trouxe um pouquinho, né? Um pedacinho dessa direção de Deus, dessa revelação de Deus para mim e para a tua vida. Amém? E eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá para a palavra? Vai estar lá em Salmo 139. Amém? Lá no 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. É lindo, é linda essa passagem, sabe? Foi através dessa passagem que Deus me deu esse ministério. Deus, o autor da minha história. Sabe, essa palavra ela nos revela, sabe? Coisas que muitas das vezes o inimigo ele esconde de mim e de você, tentando fazer eu e você acreditar que as coisas, os empecilhos da nossa vida, que ele mesmo às vezes coloca em nossa vida, tudo aquilo que surge de errado ou de doloroso faz parte da nossa história. Sabe, irmãos, tudo aquilo que eu e você não colocarmos na mão do Senhor e não acreditarmos que Ele está no controle, vai fugir, sabe, do nosso entendimento. E hoje o Senhor ele vem revelar essa palavra linda, que faz toda a diferença na minha e na tua vida. Sabe, a palavra a palavra diz, sabe, diz que mesmo antes de eu e você estarmos formados, mesmo bem antes de nós irmos para o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha todos os nossos dias escrito no livro, sabe? O livro de Deus, todos os nossos dias. Então, a palavra não diz que o Senhor ele está escrevendo a minha história, a tua história. A palavra não diz que Ele está escrevendo os meus dias e os seus dias. A palavra diz que já estão escritos antes mesmo de nós termos existido, quando éramos ainda o quê? Informes, substâncias informes, nós não estávamos formados ainda, sabe? É lindo isso, porque o dono da minha e da tua história, ele se antecede, sabe? Aquilo que ele cria, ele se antecede. Antes dele criar, ele já tem tudo preparado. Então, quando ele cria, já está tudo preparado. Sabe, quando você foi pro ventre da tua mãe, quando você nasceu, a tua história ela já estava escrita. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde: será que você está vivendo a história que Deus escreveu para você, o teu Criador escreveu para você? Aí você se volta e fala assim: poxa, eu acho que não, porque a minha história tá de muita dor, muito sofrimento, sabe? E eu tenho para dizer para você que não é porque a história ela é escrita por Deus que ela vai ser só um caminho de rosas. Muito pelo contrário. A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Sabe? E se Jesus venceu e você tá ligado na videira, que é Jesus, você também vai vencer.
Sabe, a tua história, ela não diz respeito se ela tá indo bem ou ela tá tendo dificuldade para ser aquilo que Deus escreveu para você. Aquilo que Deus escreveu para você tem que estar alinhado com aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele já colocou no teu coração. Que muitas das vezes você fez vista grossa para aquilo que estava no teu coração e resolveu fazer do teu jeito, sabe? E o Senhor, Ele só tem um plano para tua vida, que é o plano A. Ele não tem dois planos, o plano B, sabe? De repente você acha que Deus nasceu uma criança, vou usar eu, a Adriana nasceu. E agora, o que eu vou fazer com a Adriana? Não, Deus não é dessa forma. O homem é assim, o homem age assim, em determinadas situações ao qual ele não sabe o que fazer, com a pessoa, com aquilo. Deus não. Quando eu vim ao mundo, quando você já veio ao mundo, Deus ele já tinha tudo preparado, tudo escrito. Somos nós, com as nossas escolhas, que nós vamos se distanciando da história que Deus escreveu para mim e para você. E a história que Deus escreveu para mim e para você tem o propósito dele, sabe? E é uma história forte, porque você sente quando você não está vivendo, sabe? É como se você estivesse distante daquilo que diz respeito a você mesmo. É como se você tivesse quilômetros de distância quando você não vive a história de Deus. É quando você sente um vazio dentro de você e não há nada que preencha. Quando você sente que tem algo errado, que você precisa se movimentar diferente, que tem coisas para você viver que você não viveu. Isso é o Espírito Santo de Deus gritando dentro de você. Ei, tem algo aí para você viver, ao qual você não está vivendo. Sabe, talvez o que você esteja vivendo hoje esteja bem longe daquilo que Deus preparou para a tua história, para a tua vida. Talvez hoje você esteja bem distante do propósito do Senhor. Sabe, aí você se volta para mim e pergunta assim, mas como que eu vou saber? Sabe, qual é a prova que eu vou saber que existe mesmo uma história que se cumpre? Como eu vou saber que isso vai se cumprir na minha vida? Nós temos exemplos na Bíblia magníficos, maravilhosos, de homens e mulheres que viveram o propósito de Deus, sabe? Que cumpriram com aquilo que Deus se alinhou com ele antes mesmo de formar, sabe? José é um dos exemplos ao qual o Senhor escreveu algo lindo para José. E de repente tudo começou a dar ao contrário daquilo que José tinha. Isso não significa que você não está no propósito, sabe? Significa que, independente se a tua história vai ter um período de tristeza, de luta e de dor, isso não importa, não quer dizer que não é a tua história. Você estando do lado do autor, daquele que escreveu a tua história, estando fiel, rente com ele todos os dias, você vai saber que é a tua história e que ainda assim mesmo vai ter as lutas. José, Deus escreveu a história de José. E para José, Deus mostrou através do sonho o que aconteceria no final da história, né? Quando tudo tivesse concluído, Deus ele pôde mostrar um pedacinho, um flash daquilo que ele tinha para José através do sonho. Sabe, parece que Deus falou assim, eu não quero que isso morra dentro de você. Então eu te dou esse sonho para que você se alimente quando você lembrar. Você precisa de ter algo da parte do Senhor para você se alimentar todos os dias, que é a palavra. A palavra é o nosso alimento. E hoje o Senhor ele me usa para dizer para você, tem luta, tem batalha, mas tenha paciência. Você está no caminho do propósito, você está no caminho, é a tua história, sabe? Às vezes vai dizer, então, mas se Deus é tão bom, escreveu minha história, então não seria uma história de sofrimento. Nem sempre, irmãos, sabe? O sofrimento que nós vamos ter em estar vivendo a história do Senhor é para chegar num propósito. É diferente de você estar passando por sofrimento na tua própria história que você criou para você. Porque a história que você criou para você e hoje você está passando por luta, eu sinto muito em dizer para você, não tem conserto. Você só vai conseguir achar o caminho e o conserto, o retorno para a tua verdadeira história, se você se colocar nos pés daquele que escreveu. Não tem como eu pegar uma história de um livro que um autor escreveu, sabe? Pegar um livro que um autor escreveu e mandar dar outro final para essa história, anula aí e dá outro final para essa história. Não, o autor que começou a história, ele finaliza a história. E talvez hoje você esteja vivendo a tua própria história que você escreveu e você culpa o Senhor, o Criador, por estar dando errado. Aí de repente ele vem hoje nessa tarde para você e diz assim, ei filho,
Você não está vivendo o que eu escrevi. Eu me responsabilizo por aquilo que eu escrevi para a tua história, não aquilo que você quis viver. De repente eu e você estamos vivendo algo e queremos que Deus dê jeito nas linhas ao qual as coisas dão errado, nas linhas que nós estamos escrevendo para a nossa vida, tomando as nossas próprias atitudes, se movimentando em torno daquilo que nós achamos correto, e nós queremos que o grande autor, que é Deus, conserte aquilo que eu e você estamos escrevendo. E você vai se frustrar e você vai culpar aquele que não tem culpa, que é Deus. Sabe, enquanto você pode se voltar para ele e falar: ei, hoje eu estou sabendo, hoje eu fiquei sabendo que existe uma história escrita pelas tuas mãos, meu Senhor. E eu gostaria de viver essa história, porque a Bíblia diz que nós que somos ruins, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine Deus, que é bom, o que Ele não tem para você nessa tua história. Sabe, se hoje você anular esse livro aí da tua vida que você mesmo está escrevendo, ou que você está permitindo alguém escrever para você, que é de dor e sofrimento e que não vai ter um ponto final nunca, sabe? Se anule disso, renuncia isso e fala para Deus: Deus, eu não quero mais nenhuma página dessa história da minha vida escrita por homens ou por mim mesmo, mas eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para mim. Eu fiz isso quando eu descobri, quando eu li essa passagem na Bíblia, que me foi revelado no profundo do meu coração, que eu descobri que o grande autor e construtor da minha vida já tinha algo escrito para mim, sabe? Que é você ter uma biografia sobre você e você nem ter nascido. Foi quando eu me voltei para ele e falei: eu não quero mais viver a minha história que eu escrevi, ou que alguém está escrevendo e que está doendo, e que essa pessoa, sabe, escreve o que ela quer. As pessoas escrevem o que elas querem na nossa história, sabe? Elas não estão preocupadas com o teu coração, elas não estão preocupadas com as feridas que estão abrindo em você, sabe? E você está permitindo, você ainda vira a página para elas continuarem, enquanto que o Senhor, Ele vem dizer: anula tudo isso da tua vida, da tua história, e me permita escrever, e me permita mostrar a história que eu já escrevi para você. Me permita usar um plano B, mas não porque eu tenho 2 planos para a tua vida, mas eu uso do B para te trazer para o plano A, que é o único plano, é um plano A. O Senhor não tem 2 caminhos para mim e para você, é um caminho só. Eu já disse outro dia em outra ministração, as coisas novas que falam por aí, os pregadores, os pastores, eis que faço coisas novas, está na Bíblia, mas são coisas novas porque é quando você decide viver a história que Deus escreveu. Ele vai fazer novo porque Ele vai te trazer para o novo, que é Ele, e vai te tirar do velho, que é você, que é as coisas, que é o mundo, as coisas que te ferem. Eis que tenho coisas novas para você. É quando Ele te traz e Ele fala: olha, isso é novo para você, porque algo que eu escrevi é diferente daquilo que você vive. Muitas das vezes aquilo que eu e você estamos vivendo não tem nada a ver com o propósito de Deus. Você não vai chegar em lugar nenhum, sabe? Tem coisas lindas aí que o Senhor tem para a tua história, que você já era para estar passando e vivendo, e por conta da nossa rebeldia, por conta das nossas próprias decisões, e nós escolhemos o caminho a todo tempo. Nós passeamos nas linhas do livro da nossa vida como se nós fôssemos dono disso. Você é a criação do Todo-Poderoso. Você é a criação mais sublime que Ele fez com as suas próprias mãos. E Ele tem uma história para você viver, sabe? E ainda que doa, nessa história Ele tá ali, sabe? Com os curativos, com os bálsamos saradores, sabe? Para te curar das feridas que você vai ter que enfrentar também para viver a história que Ele escreveu. José, ele tinha uma história, mas ele não foi livre das humilhações, dos açoites, das dores, mas a todo tempo o Senhor estava com ele. Quando você vive a história que Deus tem para você, ainda que dolorosa, e ainda que de vales às vezes e de desertos, mas nós temos o Senhor que nos fortalece. Nós temos um Deus que caminha ao nosso lado, sabe? É um Deus que a hora que você cai, Ele pega e fala: levanta que eu sou contigo, eu me responsabilizo por isso que eu escrevi para você.
Queira Deus assinando embaixo, sabe? Até mesmo no teu sofrimento, Ele falando a história que eu escrevi, mas Ele vai chegar, porque quem conduz sou eu. E quando você vive a tua própria história, não tem ninguém para te garantir. Quem vai te garantir? Nos caminhos que você, nas linhas que você está escrevendo, na luta que você está passando, porque você escolheu, sabe? Existe o livre-arbítrio, você escolhe. Eu estou aqui hoje para transmitir essa mensagem da parte do Senhor para a tua vida. E dizer para você que não precisa você ficar nesse mar de esquecimento, nessas entrelinhas aí sem saída, nesse labirinto que você desenhou para você. Existe uma biografia maravilhosa, ao qual você vai passar por lutas e batalhas, mas quem luta por você é Ele, quem te levanta é Ele, quem te dá vitória é Ele. José, ele teve a revelação, sabe? Da parte boa do sonho, da história dele. Sabe, Deus revelou essa parte para ele através de um sonho, mas ele teve as lutas e em momento algum ele desistiu. E foi uma história concretizada, finalizada, que nós podemos acompanhar hoje na palavra. José é um deles, e tem Ana, a história de Ana. Sabe? Tem tantas histórias na Bíblia, passagens na Bíblia de pessoas que Deus também escreveu e que eles viveram aquilo que Deus tinha. Sofreram, foram humilhados sim, foram pisoteados, foram açoitados, mas eles estavam indo em rumo àquilo que o Senhor escreveu. É diferente, eles sobreviveram a tudo e a todos. Agora a pergunta é: e essa história que você está vivendo? Será que você sobrevive até o final? A história que Deus escreveu para nós, ela termina no livro, aqui na terra, mas ela continua eternamente quando Jesus voltar e nos levar para junto dele. Então essa história não tem fim. E tem gente aí botando ponto final na tua, aonde o Senhor ele colocaria uma vírgula para continuar. Tem pessoas botando ponto final, decretando. Eu não sei o que o médico disse hoje para você, qual é a decisão dele, qual foi a palavra final dele para tua saúde, para esse exame que você pegou aí, para esse diagnóstico médico aí. Eu não sei o que ele decretou, sabe? Mas você já pegou esse papel e olhou para os céus e falou: Senhor, esse é o seu decreto também? É isso que eu estou vivendo? É já a minha história? Porque se não for, eu não aceito esse decreto de um médico, esse diagnóstico de doença, de câncer, de morte, sabe? Será que você já apresentou teu casamento para Deus? Tem casamentos que não são de Deus. Se você tem a livre escolha, você pode ter escolhido casar e ficar com alguém, e hoje você vive uma luta. Não estou aqui incitando ninguém a se divorciar, a se separar, mas será que você apresenta esse casamento para Deus todos os dias, para que Deus venha com a resposta para a tua vida? Sabe? Temos que parar de ser hipócritas e achar que tudo que é aquilo que nós fazemos tem a permissão de Deus, a aprovação de Deus, sem nem mesmo perguntar para Ele. Você nem sabe se está vivendo a tua história que Ele escreveu. E apontamos o dedo para as histórias que não foram até o final, de casamentos que não foram aprovados pelo próprio Deus. Tem casamentos que não glorificam o nome do Senhor, sabe? Mas ninguém tem coragem de falar que você tem que perguntar para Deus se essa é a história para a tua vida, sabe? Será que você hoje tá desempregado e batendo cabeça porque você está escolhendo a tua história? Ou será que você já entregou para Deus a tua história e agora você está impaciente de esperar? Sabe? Será que esse teu desemprego, será que é a história que Deus escreveu para você? Esse teu relacionamento, já parou para pensar se é da vontade de Deus? Se é isso que Ele escreveu? Será que está escrito você e fulano se encontrando, se casando e construindo uma família? É tudo muito complicado de afirmarmos. Você só vai ter certeza daquilo quando você se colocar na presença dEle e criar essa intimidade, esse envolto que vai ser você e Ele. Sabe, aquela confiança de saber que você está vivendo aquilo que Ele quer. Quando tudo que surge na tua vida, você pergunta a Deus: é da tua vontade? Está na minha história? Porque se não tiver, o Senhor afasta de mim.
Se não está, o Senhor leva para bem longe de mim. Mas em compensação, se está, eu não vou perder, eu não aceito perder. Por quê? Porque eu escolhi viver a história. Se está escrito na minha história que essa pessoa é para mim, e ela está longe de mim, está com alguém, eu tenho que confiar que o Senhor vai mover céus e terras e vai trazer o que é teu para tua mão, porque Ele escreveu e ninguém anula o decreto, a determinação de Deus na tua vida. A palavra disse, que nós acabamos de ler, todos os dias já estão escritos e determinados por Deus. Mas eu e você só vamos viver essa história quando nós decidirmos viver. Deus, Ele não vai nos interromper nas nossas escolhas. E hoje eu digo para você, vale a pena você escolher. Porque luta você vai ter, tanto vivendo a história de Deus ou não vivendo, mas a diferença dessas duas opções que você tem, que é de estar naquilo que Deus escrever ou estar naquilo que você decidiu, é que com Deus você não caminha sozinho. Por isso que às vezes hoje você está se sentindo só e não tem como você fazer mais nada, e você não está tendo, sabe, uma saída, uma segurança de que algo vai acontecer. Diferente de quem vive a história de Deus. Quem vive a história de Deus, ela chora, ela sofre, mas lá no fundo ela tem a certeza de que tudo vai se resolver, de que tudo vai passar, de que o choro pode durar uma noite, mas que no amanhecer tudo vai ser diferente. Essa é a diferença de quando você decide andar. Você tem esse respaldo da parte do Senhor para você, estando na luta ou estando na paz. E quando você está na paz, você desfruta mais ainda, porque Ele é a nossa alegria. Ele está conosco, se alegrando conosco, e Ele faz multiplicar a nossa alegria. A tua história hoje está nas mãos tuas ou está nas mãos do Senhor? Deus, Ele não vai impedir a tua escolha, irmãos. E é disso que eu vim falar hoje. Existe algo lindo escrito para você, que é um final assim que você sozinho jamais, nem por sonho você viveria, nem que você quisesse. A história que Deus escreve para mim e para você são coisas impossíveis, que é Ele que vai trazer para nossa vida, porque Ele escreveu essa história. Então quando Ele escreve, Ele não vai colocar nada de normal, sabe? Deus não é. Deus é do impossível. Deus é de coisas grandes e maravilhosas. O que os olhos não viram, o coração não sentiu, não imaginou, é o que Ele tem para mim e para você nessa história. Mas você precisa ser corajoso para vir com Ele para essa história. Pedro foi corajoso quando ele perguntou para Deus, para Jesus, se ele poderia andar por cima das águas. Tu és Jesus, que eu permita que eu ande por cima das águas. Permita que eu vá para perto de ti, que é tudo sobrenatural, mas eu quero experimentar estar com você no sobrenatural, Jesus. E Jesus chamou e ele foi. Ele viveu coisas maravilhosas porque ele tinha coragem, sabe? Ele tinha coragem. E ele foi para perto de Jesus, mas ele só afundou quando ele tirou os olhos do Senhor. Quando você tira os olhos do Senhor para a tua história, você cai, sabe? Mas quando você olha para Ele, você caminha novamente. Porque você precisa ter coragem, igual Pedro teve. A única vez que ele teve medo, ele negou Jesus. Não tenha medo de viver aquilo que Deus tem para você, porque é lindo. É uma história de luta, mas é uma história de superação. É uma história de choro, como de Ana, mas depois o cântico de superação, sabe? É coragem, como Davi. Uma história de humilhação, de rejeição, mas depois foi exaltação, sabe? Depois foi vitória, sabe? Você precisa aprender a andar como esses homens e mulheres da Bíblia, da palavra, que superaram todo o medo, toda a insegurança e resolveram viver essa história que Deus escreveu para a vida deles. E os que decidiram viver e foram corajosos viver essa história, eles venceram com honras, sabe?
com honras. Eu poderia amanhecer dando exemplos da Bíblia de pessoas que seguiram a história que Deus escreveu para eles, que hoje nós temos de exemplo na palavra, e que o final foi de vitória, foi de superação, foi de muita luta, mas foi de superação e de vitória, ao qual o Senhor se alegrou, e foi fechado com chave de ouro, sabe? O livro está escrito, irmãos. Será que hoje você aceita viver essa história? Mas não tem como você viver a história que foi escrita para você sem você aceitar o autor, sabe? Se você tem que aceitar o autor, quem escreveu a tua história. Não queira só viver a linda história, a boa e perfeita história sem aceitar o autor. E eu não sei quem tanto vai ver esse vídeo, se são todas as pessoas que já aceitaram esse autor, mas se você é uma das que não aceitou e essa palavra encheu o teu coração de coragem hoje, de querer essa história que está escrita e comprovada aqui na palavra que nós lemos, e você só precisa aceitar o autor, você só precisa aceitar Jesus. Ele é o caminho para a história que o Pai escreveu para você. Ele vai direcionar você em todas essas linhas deste livro chamado Você, sabe? Ele caminha junto com você. Ele pega nas suas mãos e fala: vamos viver aquilo que o Pai escreveu. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E tá na hora de você pegar essa estrada da tua vida aí corretamente, para que você tenha um final digno de um filho de Deus que aceitou o que o Pai escreveu para você. Nem pergunte o que é, só aceite, porque é lindo, é lindo. Tem coisas aí, ó, magníficas, que já é chegada a hora de você viver. E a partir do momento que você bota um ponto final nesse decreto de homens na tua vida, nessas entrelinhas que homens se metem e rabiscam, ou você mesmo rabisca naquilo que você quer, automaticamente a tua história já vai mudar. E eu declaro sobre a tua vida, como profeta do Senhor, a tua história muda a partir do momento que você decidir viver a história que Deus, o grande autor, escreveu para você. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego cada filho que aqui está. Eu entrego, Pai, cada um, Pai, que veio parar nesse vídeo aqui, Pai, e que ouviu até o final e que foi tocado pela Tua palavra. Pai, que muitas das vezes está vivendo uma história que nem ele mesmo está entendendo, Pai. Pai, muitas das vezes alguém entrou aqui que está vivendo uma história que ele mesmo já está decretando o final, querendo botar um ponto final. E nesse momento, Pai, eu oro para Ti, meu Pai. Pai, não permita, Senhor, não permita, Pai, que ele venha, Pai, terminar os últimos dias, né, dessa história assim, sofrendo, os últimos dias de uma história de dor, mas que ele escolha viver a sua história, porque dentro da tua história, Pai, vai haver o Senhor para levantar, para pegar essa pessoa que se encontra, Pai, no fundo do poço, se encontra sozinho, Pai. Se encontra, Pai, sem solução, não encontra saída para os seus problemas, para a sua vida, e que ele se pergunta: será que é isso que eu tenho que viver? Pai, que o Senhor nessa tarde, o Senhor possa dizer para ele que o Senhor tem coisa melhor, que o Senhor tem preparado uma história para ele digna de um filho, sabe? Pai, que o Senhor possa colocar, Pai, no coração dele que é linda essa história, e que o autor da história dele, da história dela, está de braços abertos para recebê-lo e conduzi-lo, sabe? Naquilo que é o propósito dele, que tem Jesus, sabe? Que te estende as mãos hoje, e ele diz para você: eu vou caminhar com você nessas linhas. Eu vou mostrar para você o que o Pai tem preparado para você, que não é uma história de derrota, não é uma história de dor, mas é uma história assim de superação, que ainda que haja luta, ainda que haja batalha, vai haver sim a vitória, porque é Deus que te conduz, é Ele que luta as tuas lutas. Você não está só, você só precisa escolher o autor da tua história, porque a história já existe. Mas não tem como você viver a tua história se você não aceitar esse autor. Que o Senhor hoje possa te direcionar nessa linda história da tua vida. Um livro escrito todos os teus dias. Algo lindo da parte do teu Pai. Amém?
Que o Senhor possa ter falado no teu coração e colocado toda essa sede de estar vivendo essa história hoje. E que cada um que ver esse vídeo comece a ver a tua vida diferente, os ângulos diferentes da tua história. E que você não queira mais andar sozinho, mas que você queira estar com esse autor. Que ele já sabe todos os pontos fracos, todos os lugares onde você vai ter a vitória, ele já sabe te conduzir nessas entrelinhas aí chamado tua vida. Amém? E eu encerro aqui. E eu desejo que o Espírito Santo tenha falado profundamente no teu coração. E eu encerro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pense bem nisso que você aprendeu hoje, que você foi direcionado hoje. Amém?